Bom dia, querida irmã. Muito obrigada, viu? Pelos dias que você passou aqui conosco e por que você trouxe também. Que vocês façam um bom retorno para casa. Muito obrigada de verdade, viu, Rendrica? Foi um prazer É um para a prazer. gente tê-la aqui conosco. Ter vocês aqui conosco. Rendrica, então, a primeira pergunta que a gente tem é como identificar qual tem sido o nosso principal alimento? Aí a gente recorre às nutricionistas, né? Às pediatras. O que a pediatra, geralmente, quando eu vou para a pediatra, ela vai avaliar como é que está indo o desenvolvimento da criança, se está indo tudo de conforme com o padrão, né? E se tem alguma coisa errada, qual a primeira coisa que pergunta, né? O que tem comido, né? Tem comido bem? Quando a pediatra pergunta para os meus filhos, eles geralmente, né, são um pouco acanhados porque eles comem uma variedade de coisas, mas eles comem pouco. Tanto é que eles são meio baixinhos. Aí a preocupação é de toda mãe é fazer o quê? Enfiar mais comida no goela abaixo. Então, o que a gente observa na nossa vida espiritual é que aquilo que produzimos, né, o nosso caráter, as nossas reações emocionais, tudo isso vai identificar aquilo que tem se tornado o nosso alimento. Só um instantinho aqui. A palavra diz que pelo fruto os conhecereis. Pelo fruto os conhecereis. Então, a gente pode identificar, muitas vezes, perguntando às pessoas, né, como a gente tem tratado elas. Perguntando ao pastor, ao nosso marido, aos filhos. Porque muitas vezes nós revelamos o que nós mais desejamos com as nossas reações, inclusive com as emoções. Então, uma coisa boa para a gente analisar é como é que a gente reage. Em alguns casos, a nossa ira, né? Se a gente ama e se alimenta de Deus, por que a gente fica irado quando alguém tira o nosso momento de cafezinho, né? Por que a gente se ira quando não consegue o que quer? Porque a gente está querendo se alimentar de uma coisa diferente. Então, entender as nossas reações, observar por que eu estou com raiva, por que eu estou triste, por que eu estou frustrada, como é que eu tenho tratado meu irmão, minha irmã. Tudo isso vai refletir, de fato, aquilo que a gente tem se alimentado. Outro indicativo muito bom é observarmos com que a gente tem gastado o nosso dinheiro. Porque onde está o nosso tesouro, lá também está o nosso coração. Então, veja, você tem gastado seu dinheiro com o quê? Né? Seu tempo. O que você gasta a maior parte do seu tempo fazendo? O que tem consumido os recursos que Deus tem te dado? Porque a gente precisa desses dois para conseguir o alimento, né? A gente precisa desses dois para conseguir o alimento. Então, siga o bolso, siga o relógio, que você vai encontrar onde é que está seu tesouro e lá vai estar teu coração. Ok, então, o que a gente faz, a forma como a gente reage às situações da vida, né? Tudo isso são informações, são dados que a gente pode utilizar para a gente, né? De como a gente tem, qual tem sido o nosso alimento, né? E, Rendrica, como podemos chegar ao conhecimento de quem verdadeiramente somos para que possamos alcançar plena satisfação? Porque satisfação é algo que a gente sempre está, né, tentando alcançar, né? Mas pelo que você falou para a gente, isso está muito relacionado a quem a gente é e essa sabedoria, né, de saber de fato quem nós somos, né? Então, como podemos chegar ao conhecimento de quem verdadeiramente somos para que possamos alcançar plena satisfação? Tem uma coisa interessante aí que você comentou, é que para nós estarmos plenamente satisfeitas, precisamos conhecer quem nós somos. E, na verdade, é o contrário, eu creio. Que nós, não o contrário nesse sentido, nós precisamos conhecer a Deus. Uhum. A palavra conhecer aí, no Antigo Testamento, quando a gente lê lá em Gênesis, se não me engano, 3 no final, ou é 4, diz que Adão conheceu
sua esposa. E esse conhecer tem a ver com intimidade. E conhecer a Deus tem a ver com, então, intimidade. Passar tempo, gastar o seu esforço mental, amá-lo de toda a alma, de toda a mente, com tudo que a gente tem. E passar esse tempo com Ele. E quando, então, nós passamos esse tempo com Ele, nós conhecemos mais a respeito de nós mesmas. Mas não é conhecendo a nós mesmos que nós vamos encontrar satisfação, porque satisfação a gente consegue passando tempo com o Senhor. E nem sempre, mais uma vez, a analogia do alimento, né? Nossos filhos precisam saber todos os nutrientes do brócolis para serem satisfeitos e para receberem esses benefícios do brócolis? Não. Precisam saber como cozinhar arroz e feijão para estarem satisfeitos depois de um prato cheio? Não. Então, muitas vezes, a gente recebe a paz até mesmo sem entendimento, que é o que a gente acabou de ler, né? A paz de Deus que excede todo entendimento. É uma satisfação que muitas vezes a gente não consegue explicar. A gente falta muito entender. Mas é algo que até o mais recém dos convertidos consegue experimentar, mesmo sem ter todo o entendimento do mundo, porque é algo sobrenatural, algo que não vem de nós. E isso vem de uma intimidade com o Senhor, de buscar o Senhor, de passar tempo do Senhor, de entender que Ele que basta. Isso vai além do nosso entendimento. Às vezes não. Com certeza vai vir uma satisfação intelectual, porque Ele vai nos satisfazer por completo. Mas, principalmente, a satisfação espiritual. E aí, conhecendo o Senhor na meditação das Escrituras, passando o tempo, a gente não passa tempo com Ele o suficiente, né? Querida, a gente passa mais tempo mandando mensagem de WhatsApp para as amigas, não é mesmo? A gente passa mais tempo querendo resolver o problema de outras formas, indo para a terapia, fazendo isso, mas não gasta 10 minutos orando. Como é que a gente vai encontrar satisfação nisso? Não é apenas lendo as Escrituras, mas é lendo e meditando. E tendo esse tempo com o Senhor. É assim que a gente vai se satisfazer. E como podemos nos tornar sensíveis ao nosso próprio comportamento? Acho que você já falou um pouco disso na primeira, né? Quando a gente pergunta, né? As pessoas. A gente precisa ter um irmão ao nosso lado para dizer: você é doida? Quem vive isolada não consegue, não percebe muitas vezes como o nosso comportamento pode parecer louco, onde falta bom senso. Por isso que Tito tem muito desse discipulado. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da correção, precisamos ser aconselhadas, precisamos ser corrigidas, precisamos ser discipuladas e disciplinadas às vezes. Nós precisamos disso. Porque, como a gente falou, né, como é que a gente se enxerga por conta própria? Não consegue. Eu não consigo. Minha mãe sempre me. Isso aí é uma coisa que eu vou morrer me lembrando, né? Minha mãe sempre fala para mim: Rendrica, seus olhos não estão virados para dentro. Seus olhos estão virados para fora, para enxergar outra pessoa e para poder abençoar outra pessoa, né? Se Deus quisesse que nós ficássemos isoladas, Ele teria nos equipado para estarmos perfeitamente capacitadas para vivermos sem precisar de ninguém. Mas não é verdade. Nós precisamos da igreja, do corpo de Cristo, para dizer: eita, topei o dedo, está doendo. O corpo não faz isso? Quando topa o dedinho do pé, o corpo todo dói, o corpo todo se reclama. É isso que nós precisamos. E a gente precisa aceitar a crítica. A humildade para aceitar. Não é difícil isso? Rapaz, é muito dolorido quando alguém vem e fala para a gente que a gente está errada, tá com um comportamento meio estranho. Mas a humildade é necessária para reconhecer nossos comportamentos e corrigi-los. Ok. Chegaram mais algumas aqui. Mais algumas várias, viu, Rendrica? Eu tenho voo hoje, gente, viu? Só 7 da noite. Mas a gente termina até às 7. Antes das 7, a gente conclui. Rendrica, como viver sempre uma vida coerente com as misericórdias do Senhor? Está lá, Salmo 119. É mais rápido quando é no aplicativo, né, minha gente?
Salmo 119, 9 a 10. Vocês devem conhecer, né, de cor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Mas aí não para aí. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso tem a ver com aquilo que a gente conversou sobre lembrar diariamente, sobre buscar diariamente. Então, como é que a gente pode viver uma vida coerente? A gente tem que sempre estar com a palavra do Senhor diante da gente. Sempre. Quando a gente se esquece, o nosso comportamento vai revelar isso. Quando a gente se esquece, a gente se desvia, esquiva. E aí a gente volta para aquela questão da intimidade, né? Porque aí quando a gente conhece, quando a gente está íntimo do Senhor, mais a gente conhece dele, né? Exatamente. E quando a gente está convivendo, por exemplo, com o marido, se passa um tempo sem conversar e tudo mais, de repente aparece com um comportamento diferente, eu não te reconheço mais. Por quê? Porque não passou tempo conversando diariamente, conhecendo a pessoa mais e mais e mais. E acontece isso, realmente. E tem vários comos, viu? Para você responder, viu? Rapaz, vocês não querem é? passo Pois a passo, minha é. gente. Não tem isso não, passo a passo. E como viver... como impedir que pensamentos maus permaneçam em nossa cabeça? Porque a gente não pode impedir que ele chegue, né? Porque creio eu que seja algo que está fora do nosso controle, né? São as situações que vão aparecendo e não tem como a gente falar, não vou viver isso, né? Sim. Mas como impedir que isso crie raiz? Que permaneça, né? Que permaneça. A gente acabou de ler isso em Filipenses 4. Não adianta a gente ficar afugentando os pássaros a hora toda. A gente tem que fazer o quê? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, respeitável, amável, de boa fama, nisso penseis. Nisso penseis. Tem um seriado que minha mãe não me deixava assistir quando eu era criança, mas depois passei a assistir. É Friends. Quem aqui já assistiu Friends? Tem umas piadas aí meio sem... Tem que ter muito discernimento. Sim. Tem que ter discernimento. Mas tem muita coisa boa. Aí tem um episódio no qual um dos personagens, o Joey, ele tem o apartamento dele, que o melhor amigo dele saiu, e agora ele está procurando uma pessoa para, né, dividir o aluguel. E aí vem um louco. Ele só descobre que é louco depois. Mas o louco vai lá, começa a morar e começa a criar confusão no apartamento. E ele não aguenta mais. Aí ele tenta botar o louco para fora várias vezes, e não dá certo. Finalmente, ele coloca o louco para fora e ele faz o quê? Ele chama um amigo dele, velho, para morar com ele no apartamento. Aí quando o louco vai lá, abre a porta para tentar invadir de novo, não consegue. Por quê? Quem tá lá? É o outro, o amigo dele. Aí, ilustração bem bacana. Mas é isso. O apóstolo Paulo, ele diz constantemente para a gente tirar, né, se despide da velha natureza e se revestir da nova natureza. Então não adianta apenas falar não, a gente tem que substituir, fazer o que Deus nos manda fazer, não apenas deixar de fazer. Enche sua mente de coisas boas e você não vai ter tempo para alimentar, você vai matar de fome os outros pensamentos. Não vai ter tempo, não vai sobrar espaço. Voltamos para o alimento, né? Sempre. Sempre comida. Não é? Aqui nós temos mais uma. E como podemos nos tornar ensináveis? Tem gente que nasce com esse caráter, né? Tem gente que é mais ensinável e tem gente que já nasce teimosa. Não tem como. Mas é um trabalho do nosso coração. É algo que nós precisamos e podemos fazer através da obra do Espírito Santo, que é, primeiramente, a gente precisa entender o quão valiosa é a sabedoria. Toma Provérbios aí na veia, né? Provérbios exalta a sabedoria de uma forma incrível, mais precioso que joias, que ouro, mais doce do que o mel.
Gente, se vocês lerem sabedoria, vocês vão sair, né? Uau, eu quero isso aí. Eu quero para mim. Então, primeiro a gente precisa entender quão bom é. Compreender mais. E aí a gente precisa entender que nós não temos toda essa sabedoria por conta própria. Isso se chama humildade. Humildade. A capacidade de entender que nós não somos lá essas coisas. A humildade, baixar a bola. Às vezes, com algumas pessoas é mais difícil. Aí Deus manda, né, umas circunstâncias que dá uns 2 tapas na nossa cara e a gente percebe que, de fato, não somos tão sábias quanto nós achávamos que éramos. E aí nós precisamos, mais uma vez, abrir o coração para correção. Para correção. Porque uma coisa é a gente se chamar de humilde, né? Ninguém pode se chamar de humilde, tá? Aí uma vez que se chama de humilde, toma uma medalhinha, me orgulho da minha... Toma o troféu da humildade, né? Pois é. Eu li um livro, eu não me lembro quem falou isso. Acho que foi o Tim Keller que falou que quem é humilde nunca não percebe o que é, né? Quem é humilde sempre acha que é orgulhoso demais. E é nisso que a gente vai reconhecer, está sempre suspeitando de nós mesmas, suspeitando das nossas motivações, suspeitando do nosso coração, dos nossos desejos, e estando abertas para a correção. Estão abertas para a correção. Isso, só quem tem uma identidade forte, que está satisfeita em Cristo, pode fazer. Porque quando a gente tem medo de que descubram que nós não somos lá essas coisas, nós não vamos aceitar a correção. Quando nossa identidade está meio fraca e nós dependemos dos elogios das outras pessoas, da aprovação das outras pessoas, então quando vem uma crítica, a gente morre. Quando vem uma pessoa para nos corrigir, a gente morre. E a verdade é essa. Você não é a melhor pessoa do mundo, não. Você não é tão inteligente. Sempre tem uma pessoa mais inteligente que você. Sempre vai ter uma pessoa mais sábia do que você. Sempre vai ter. E se não encontrar nesse mundo, pode ter certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo supera em muito, né, a tua humildade, entre aspas. Supera em muito. Então, dê valor à sabedoria. Aceite a sabedoria de onde Deus quiser enviar. Às vezes vai enviar sabedoria por uma pessoa que a gente não gosta muito. Às vezes Deus vai mandar o inimigo falar umas verdades na nossa cara. E a gente tem que aceitar. Porque está condizente com a palavra de Deus. A gente poderia falar mais, mas vamos aí, porque está cheio de papel aí, meu Deus. Né? A gente agora tinha uma que estava aqui. Obrigada. Muito obrigada, Aline. Que é sobre essa questão de como a gente aprende, né? Então, ser hospitaleira é uma característica da personalidade ou toda mulher cristã deve desenvolver? Tem algumas pessoas que têm esse dom mais facilmente. Da mesma forma que somos todas chamadas para proclamar o evangelho, mas tem gente que faz isso com mais facilidade, né? A palavra de Deus diz que alguns foram chamados para serem evangelistas. Alguns foram chamados para fazerem assim, assim, assado, mas de fato, hospitalidade é um chamado nosso. Como seres humanos vivendo em comunhão, nós precisamos estar dispostos e prontas para usar os recursos que Deus nos deu para abençoar o próximo. Você tem uma casa? Quem aqui tem a própria casa ou aluga? Não é a tua. É que Deus te deu para você servir ao próximo. Seu tempo, seus recursos. Não significa que você não pode ter limites. A gente precisa ter limites, até para o bem do outro, né? A outra pessoa, para não se aproveitar e fazer mal até para ela mesma, e fazer mal para você e para as pessoas ao teu redor. Mas Deus nos deu recursos para nós podermos abençoar os outros. E Ele é o mais hospitaleiro de todos, né? Não foi Ele que criou céus e terra e nos deu esse lar que nós temos? Aqui na natureza tudo é dele. E Ele nos graciosamente permite viver e usar daquilo que é dele. E a gente não quer deixar a pessoa entrar na nossa casa.
ou não quer receber e reservar um tempinho para a pessoa, porque nossa rotina está muito apertada, porque a gente esqueceu de varrer o chão, né? Porque não tem um bolinho pronto. É muito perfeccionismo, muitas vezes, da nossa parte. Receba a pessoa como você estiver. Você não precisa ser a melhor dona de casa, não. Você precisa estar disposta a dar o que você tem por amor a outra pessoa que está necessitada. Isso é hospitalidade. E como discernir pela palavra de Deus aquilo que posso usufruir da cultura para o meu bem e da minha família? Repita aí. Como é que eu posso discernir pela palavra de Deus? Aquilo que posso usufruir da cultura. Rapaz, para o meu bem e da minha família. Isso é um livro, minha gente. Isso é um livro. Primeiro, você tem que conhecer a verdade, né? Quanto mais você conhecer da verdade do Senhor, mais rapidamente você vai reconhecer o que é falso. Eu não sei se isso é verdade, mas tem aquela história de que há pessoas que vão ver se dinheiro é falso, verdadeiro, né? Precisam se acostumar tanto, estar tão familiarizado com a nota verdadeira, que quando chega uma nota falsa, a gente faz o quê? A gente já conhece. Já conhece. Tem um filme, inclusive, com Angelina Jolie. Vocês perceberam que eu gosto de filme, né? Com Angelina Jolie, que acho que o nome do filme é A Troca. Alguém aqui já assistiu A Troca? É uma mãe que, faz muito tempo que eu assisti, que em alguma circunstância perde o filho. O filho se perde de alguma forma. Aí a polícia arruma a criança, entrega para ela e diz: "Isso aqui é teu filho". E ela fala: "Não, não é não". Aí eles vão tentando fazer uma lavagem cerebral nela e convencê-la e fazer ela sentir culpada para ela aceitar aquele menino como filho dela. Ela fala: "Não, eu conheço meu filho, isso aqui não é meu filho". E no final das contas descobre que realmente era um menino que estava se disfarçando e querendo se aproveitar do amor de uma mãe alheia. E depois consegue encontrar o filho, eu acho, espero. Mas é isso. Quanto mais conhecermos a verdade, quanto mais íntimas nós estivermos com a verdade, com aquilo que agrada ao Senhor, com aquilo que é condizente com o caráter de Deus, mais rapidamente a gente vai ver um filme e dizer assim: não, não é isso não. Não é bem assim. Não é bem assim. Em Frozen, né? De repente, quem salva a Anna? Não é ninguém mais a não ser Anna. Quem assistiu Frozen aqui? Let it go. No final das contas, eu estava assistindo tão tranquilamente, né, uma história de duas irmãs. De repente eu percebi que não tem homem que faça nada que preste. É tudo homem banana no filme. E quem salva a Ana, no final das contas, a irmã, é ela mesma. Ela se salva. E isso, depois de olhar assim, peraí, tem alguma coisa errada. Porque geralmente história da redenção tem uma coisa muito maior, né? Precisa de uma ajuda externa. Mas não, a mensagem lá era outra. Ana tinha poder o suficiente para se salvar dentro dela mesma. O próprio amor dela salvou ela da outra coisa. É complicado. Mas isso tem que estar atenta. Só delongar mais um pouquinho. Cultura nunca é neutra. Não é neutra. Cultura tem a ver com narrativa e narrativa tem a ver com a mensagem que as pessoas querem nos comunicar. Tem a ver com verdades que as pessoas querem distorcer ou passar adiante ou simplesmente omitir. Então, quando a gente assiste um filme, a não ser que seja um filme que a gente, né, já está acostumada, mas o que a gente precisa fazer? Prestar atenção com os nossos filhos. Uma música, tem que prestar atenção na letra, né? Quantas músicas em inglês que a gente já memoriza, né, os sons, aí depois vai descobrir que, na verdade, é uma música que fala bobagem, fala porcaria, não é edificante. Então, a todo momento, não achem que a cultura é neutra, que é tudo bem, é tudo tranquilo, não. Tem alguma coisa por detrás e isso vai influenciar de uma forma ou outra. De uma forma ou outra. De vários níveis diferentes. A gente não pode ser ingênuo, né? Exatamente. Achando que ali não tem uma mensagem a ser passada. Até porque o falso, ele quer se parecer com o verdadeiro, né? Exatamente. A gente não precisa ter medo e fugir e formar uma bolha.
Mas também a gente não precisa engolir tudo. Que é o que fala aqui também. A cosmovisão são lentes com a qual enxergamos o mundo, ou a cosmovisão é o fruto de um coração transformado? Os dois. O que é a cosmovisão, né? Ela é uma lente com a qual enxergamos o mundo, ou ela é o fruto de um coração transformado? De certa forma, os dois. Mas vamos falar da definição mesmo. Tá. Cosmovisão, na verdade, ele não teve, a palavra não teve origem não é bíblico. Assim, tem origem fora, em filosofias fora. Mas tem a ver com a forma com a qual nós entendemos o mundo ao nosso redor, com a qual nós interpretamos as coisas. Vou dar um exemplo aqui. Tem isso é uma coisa que eu não inventei, não, que é um exemplo que eu já ouvi. Então, tem um leão e tem um ratinho. E o ratinho fala para outro ratinho que o leão, se pegar eles, vai dar cócega. Vai dar cócega. E eles não gostam de cócega. Então, toda vez que aparece o leão, eles fazem o quê? Eles fogem, porque eles não querem ter cócega. E, na verdade, o leão quer fazer o quê? Quer comer. Quer comer. O fruto é o mesmo? Entre aspas, né? O resultado é o mesmo? Sim, eles vão fugir. Mas a forma com a qual eles enxergarem isso aí, e, né, o senso de perigo que eles têm a respeito do leão é diferente. É outra. Então, a cosmovisão, às vezes, vai parecer, pode parecer que gera o mesmo fruto que outra cosmovisão. Mas, quando nós nos somos colocadas em situações diferentes, ela vai se revelar de uma forma diferente. Então, é a forma com a qual você interpreta a vida. A forma com a qual você interpreta a vida. E isso tem a ver, sim, com um todo transformado. Que para você adotar de verdade uma cosmovisão cristã, você precisa acreditar naquilo que a palavra de Deus diz a respeito. Um ateu pode até tentar adotar a cosmovisão cristã para a sua vida. Mas quando colocado numa situação outra, ele vai reverter as suas crenças verdadeiras. Aquilo que de fato o seu coração acredita. É a forma, né? É a lente, né? É porque a lente... Isso aqui eu posso tirar, né? Sim. O olho eu não consigo arrancar. É verdade. Então, na verdade, talvez seria melhor a ilustração, né? É o olho. Tu é o teu olho. Isso aqui eu posso colocar, trocar, pegar o teu, né? Mas o olho mesmo é só seu. É só seu. É a forma com a qual você vai, de fato, entender o mundo ao seu redor. Entender por que eu estou aqui, para onde eu vou, qual a minha esperança. Aí tem todas umas perguntas que se faz para poder entender a cosmovisão de uma pessoa. Qual é a origem do mal? De onde surgiram todas as coisas? Todo mundo tem uma perspectiva a esse respeito. Se você pensar, todo mundo, materialista, evolucionista, darwinista, marxista, todo mundo tem a sua própria resposta a esse respeito. É porque quando a gente fala em cosmovisão, no nosso contexto, a gente está falando de uma cosmovisão cristã. Cristã. Né? Porque, como você disse, todos vão ter a sua cosmovisão. Né? Exatamente. Hendrika, e sabendo que nós temos essa cosmovisão cristã, como deve proceder uma mulher cristã diante de um marido abusivo e que não é cristão? As situações difíceis, né? É difícil. A palavra abuso, eu tenho que tomar muito cuidado aí, porque a palavra abuso hoje em dia tem sido usado de tantas formas diferentes que é até mesmo difícil de entender o que quer se dizer por abuso, né? Às vezes a palavra abuso é o marido simplesmente no domingo à tarde, ao invés de ajudar a lavar a louça, dormir na frente da tela da televisão assistindo futebol. Aí tem mulher que pode dizer que isso é abuso. Então eu vou falar a respeito de abuso físico, realmente, e abuso espiritual, verbal, agressão mesmo, tá bom? Uma coisa que realmente coloca o nosso bem-estar de verdade em risco. Então, é essa situação, tá bom? Não é todos os abusos que o feminismo vai começar a delinear por aí. Mas um abuso nessa situação
e se for colocar o seu bem-estar em perigo, você está correndo risco, então o correto é você, para o seu bem, para o bem dos seus filhos, para o bem do próprio marido, denunciar essa pessoa, procurar as autoridades. Procurar as autoridades. Às vezes, submissão e sujeição envolve justamente isso. Vocês conhecem a história de Abigail, né, Davi? Como era o nome do marido dela mesmo? Nabal. Tão inconsequente a pessoa que até o nome a gente esquece, né? Nabal era tão sem noção, que Davi, com todos os seus homens fortes, foi lá para pedir pão, na época que ele estava sendo perseguido. E aí Nabal fez o quê? Não. Esse Nabal é doido, né? Davi era o melhor guerreiro, um homem forte, conhecido militar, os seus homens fortes e tudo mais. E Nabal foi dizer não. Aí Davi ia fazer o quê? Ia matar todo mundo, né? Eu não vou nem falar sobre essa ira, né, se era santo ou não. Mas Davi estava prestes a ir lá e matar a família toda de Nabal por conta dessa insolência contra o escolhido do Senhor. E aí Abigail, que é a esposa de Nabal, fez o quê? Foi lá e pediu para que os seus empregados fizessem, né? Foi salvar o marido de si mesmo, do abuso que o marido estava fazendo, que estava colocando ela e toda a sua família em risco. E ela foi desfez, pediu desculpas em nome do marido para Davi, deu alimento, deu tudo que podia dar, pediu desculpas. Aí Deus mesmo tomou, e aí Davi se acalmou, falou que você é uma mulher sábia, né? Você é uma mulher virtuosa. E aí foi-se embora. Aí, alguns dias depois, Deus levou Nabal, matou Nabal, ele mesmo, e Davi casou com Abigail. E Abigail, Deus casou com Abigail. E, Davi. Oxi, o que eu falei? Meu Deus, que heresia do céu! Senhor, me perdoe. Teodoro. Meu Deus, desculpa. Davi, começa com D, né, minha gente? Ai, Senhor. Davi casou com Abigail. Mas ela não foi tola, não foi ingênua, não foi uma besta. Ela foi sábia, submissa. E ela cuidou do marido, salvando o marido da tolice dele mesmo. E quem cuidou do resto foi Deus. Então, se for o caso, há sim uma necessidade de você buscar honrar o mandamento não matarás, preservando a sua vida, a vida dos seus filhos, preservando o bem-estar físico e buscando autoridade, denunciando, pedindo ajuda à igreja, à liderança. Às vezes é difícil por causa do apego emocional, né? Porque vítimas de abuso têm esse vínculo muito próximo, né? Tem esse amor, esse carinho que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E tem toda uma manipulação mental que o marido pode fazer com essa mulher. Mas precisa ser forte nesse momento. E realmente ir lá e honrar o Senhor, honrar o marido, denunciando o marido. Se for nesse caso, tá? Assistir jogo depois do almoço, botar os pés para cima, não é abuso, viu, irmãs? Não precisa ficar ligando pro pastor, não. Porque meu marido não quer lavar a louça. Não é? E quando essa ofensa, não sendo um abuso, mas como a gente pode perdoar de inteiro coração um irmão que nos magoou? E quando é repetitivo, né? Não é? Uma ofensa que uma fica... ofensa vai gerando outra. É a raiz de amargura, né? É a raiz de amargura. Aquela... É complicado. Perdão não é uma coisa que você faz uma vez e ponto final. Não é. Perdão, na verdade, é uma guerra mental. Porque não é apenas quando acontece a ofensa que você precisa perdoar, mas toda vez que você se lembra da ofensa. A pessoa pode nunca mais fazer nada contra você. Mas toda vez que volta o pensamento, lembra? Os pensamentos pousam, fazem um ninho na nossa cabeça. A gente precisa perdoar. É um exercício constante. E isso só vai acabar quando a gente for para o céu. Às vezes Deus nos agracia de forma que a gente realmente não precisa ficar exercendo esse perdão.
Mas às vezes o acusador, né? Às vezes o diabo gosta de ficar lembrando, nos colocando em situações que nos lembram daquilo que a pessoa fez antes. E qual é a nossa tentação? De esfregar na cara da pessoa, né? A gente perdoou uma vez, esqueceu de perdoar de novo e a gente quer levantar e esfregar na cara da pessoa. Então, primeiro, o perdão não é uma coisa pontual, uma única vez e ponto final. Nós precisamos fazer isso constantemente. Toda vez que a gente se lembra, toda vez que acontece de novo. Quantas vezes que Jesus falou que a gente precisa perdoar? 70 vezes 7. Todas as vezes, né? Todas as vezes. E o perdão não é esquecer, necessariamente. Às vezes a gente não consegue esquecer. Esquecer ajuda bastante, né? O problema é que o diabo dá um jeito da gente se lembrar. E aí, o que a gente faz quando o diabo faz com que a gente lembre? A gente precisa emoldurar a ofensa com a graça do Senhor. Emoldurar. Você sabe aqueles quadros, né, que a gente pendura lá em casa? Eles têm muitas vezes uma moldura bem fubequinha, né? Essas molduras que caem aos pedaços. Simples. A gente precisa emoldurar as ofensas, as tragédias da nossa vida com a graça do Senhor. E colocar lá para nós sempre lembrarmos na perspectiva do que Cristo fez por nós. Você é pecadora, assim como a pessoa que te ofendeu. E isso significa que você ofendeu, às vezes até mais do que a pessoa te ofendeu, dependendo, né? Mas mais do que tudo, nós ofendemos a Deus. Deus que é santíssimo, Deus que é puro, Deus que é bom. E Ele nos perdoou enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. E se nós não formos capazes de perdoar, aí nós estamos em falha novamente. Nós que estamos ofendendo a Deus. E Ele precisa nos perdoar de novo, entre aspas. De novo. Então, essa é a segunda parte. E a terceira, para concluir isso aí, é que o perdão, ele envolve o quê? Nós sofrermos os danos voluntariamente por amor a outra pessoa. Perdão é sofrer o dano, aceitar o dano. Não foi isso que Cristo fez na cruz? Ele mesmo sofreu o dano da nossa ofensa contra ele e ele fez isso de forma voluntária. Às vezes a gente diz que perdoa, mas não quer sofrer o dano. Quer a justiça, né? A gente perdoa, mas quer a justiça própria. Mas o Senhor Deus diz, não, se alguém, por exemplo, pedir para a gente andar uma milha com ela, né? Forçar a gente anda duas. Pede a capa, dá outra também, né? Dá um tapa numa face, dá outra. Estamos dispostos a sofrer os danos para que a outra pessoa, como é que diz? Que empilhemos carvão, brasas vivas na cabeça da pessoa. Olha aí. E isso incomode a pessoa de forma que ela se arrependa. Que Deus mexa no coração da outra pessoa. Olha o poder que o perdão tem na nossa vida, na vida da outra pessoa. E nos liberta da ira também. Nos torna livres. A gente não precisa mais viver escravizada à nossa amargura. Então, não é uma coisa pontual, é uma coisa constante, é um exercício. É algo que nós precisamos fazer porque Deus fez por nós. E é sofrer os danos voluntariamente. Não é na marra, é voluntariamente. Você aceita. Toma, não tem problema. Eu tenho algo melhor. É teu, pode ficar. Eu lembro que minha avó, ela tinha aquele manancial, né? Aquela devocional chamada Manancial, né? E aí, em uma das meditações, vinha sobre o perdão. E aí a pessoa falava que perdão era uma perda grande. Porque você perde a raiva, você perde a ira. Você Gostei perde a da tristeza, brincadeira das né? palavras. Então, é um perdão. Você perde muita coisa. Exatamente. No perdão. E ganha outras maravilhosas, né? Ganha algo e mostra bem a maior. circunstância quem é que está morando, né? Na sua mente, Exatamente. no seu coração, né? E do que nós estamos alimentando. Pois é. Quando a circunstância abre a porta, você vai falar, não, aqui já veio o amigo verdadeiro morar comigo, Exatamente, né? Exatamente. Rendrica, acho que você já falou um pouco sobre isso, voltando talvez para a questão da cultura,
esclarecer o viver na bolha, para preservar e proteger do mundo e ser luz e sal nele. O que seria viver na bolha? Para preservar e se proteger do mundo, mas ao mesmo tempo ser sal e luz nele. Como a gente pode talvez se proteger das influências, né? E ser luz e sal. Isso, neste mundo que a gente vive. Isso é um gato? Chegou mais um. O gato. O gato. Tem o gato aqui? Ok. Seja bem-vindo, gatinho. Viver na bolha. Quando eu falo de viver na bolha, eu estou me referindo a viver com medo constante de... Desculpa. Viver com medo constante de tudo que esse mundo tem. Viver com medo no mundo. Viver com medo do mundo. Talvez eu fale uma coisa polêmica aqui, tá? Eu não sei se eu falo não, que vocês vão ficar com raiva de mim. Agora, né? Eu não tenho tanto problema com Halloween. Mas eu vou explicar, né? Eu não acho que seja, a gente tem que comemorar, a gente tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo. Mas é porque eu não acredito que os espíritos malignos usam essa data para possuir as nossas almas. Eu não acho que há poder no inimigo nesse momento. Que colocar uma máscara necessariamente seja uma coisa pecaminosa. Eu acredito que o que nós precisamos tomar cuidado é com o escândalo que nós fazemos para os nossos irmãos. O que a nossa atitude mostra e revela para este mundo. Então, quando nós somos libertas por Cristo, Paulo diz que nós temos liberdade para tudo. Para ter a consciência limpa. Mas, como é que ele fala, né? Tudo posso, mas nem tudo, todas as coisas... Me ensinamos lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O maior mandamento é os dois, né? Amarás a Deus de todo o coração e amarás o teu próximo como a si mesmo. Então, quando nós estamos na cultura, com medo de toda a cultura ao nosso redor, né? Nós estamos abrindo mão da liberdade que Deus conquistou para nós. Não precisamos viver em medo, né? A palavra diz lá em João que o amor perfeito lança fora todo medo. Não precisamos viver com medo. Nós podemos viver num mundo em que a gente sabe que quem criou esse mundo não foi o capeta. Quem criou esse mundo? Foi Deus. De quem pertence a terra? A quem pertence a terra? A Ele e à igreja. A igreja. Este mundo pertence a nós, corpo de Cristo. Ele entregou isso para nós. Nós somos herdeiras em Cristo. Então, portanto, a gente não precisa ter medo. A gente precisa ter discernimento. E para ter discernimento, nós precisamos ter um certo conhecimento. Isso não significa que a gente vai se esbaldar. Tem um livro muito bom. Eu não me lembro se é... É o gato. É o gato? Esse gato está possuído. O seu da sua casa. Agora eu tô tô assistindo filme de terror demais. Gente, foi falar de Halloween, né? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Senhor, me perdoe. É o dia da reforma protestante, viu, gente? Não precisa se vestir para o Halloween, não. Você pode se vestir de Lutero, de Catarina Vambora. Pronto. O que a gente fez no Halloween passado, a gente aproveitou... A gente aproveitou, não foi o Halloween passado, foi uns Halloweens atrás. As crianças gostam de doce. Eita, vai deixar ele entrar aí? Gente, eu não quero pelo de comida na minha feijoada, pelo de gato na minha feijoada, não. No Halloween antepassado, nós pegamos balinhas, fizemos sacolinhas e nós fomos de apartamento em apartamento
E as crianças, para todos os senhores lá, e foi maravilhoso, porque a igreja toda era católica. A igreja toda era católica, não. O prédio todo era católico. E a gente ia lá falar da reforma protestante e as crianças memorizaram esse versículo, né? O amor perfeito lança fora todo medo. E a gente entregava sacolinha de doce. Então, ao invés de receber as sacolinhas de doce, a gente ia lá. Um monte de criança passou no nosso apartamento. A gente foi lá, né? Se vestiu, tudo bem, tudo ótimo, aproveitou e convidou para o culto da reforma. Ninguém foi, né? Mas tudo bem. Eu até esqueci, né? Esse gato me fez esquecer o que eu estava falando. Ai, meu Deus. O que eu estava... Ah, o livro. Eu não me lembro o nome do livro, mas o autor, se não me engano, é Brian Godawa. Tem um livro chamado Fé e Cinema. Fé e Cinema. Fé Cristã e Cinema. Que era o livro que eu tinha falado para a Débora. Mas eu acho que tem um livro mais atualizado, em que ele fala sobre anorexia cultural e glutonaria cultural. Então, tem os dois extremos. Anorexia é quando você não quer saber de nada. Você acaba com televisão, não quer ouvir música, é tudo gospel. Às vezes nem gospel, né? Não pode ter nada. Aí você vira aquele povo que está lá na Pensilvânia, né? Amish. Você não usa nada que eles têm de tecnologia, nada. Isso é anorexia cultural. E aí, por outro lado, tem a glutonaria. Você acha que você é super poderosa, forte, não precisa... Pode de tudo. Aí come de tudo, se alimenta de tudo e não tem nenhum filtro. Então, nós somos chamados a sermos sensatas. O que diz lá em Tito 2, né? Sermos equilibradas. Nós sabemos a hora certa, o que vai ocupar nossa mente, ao que nós somos mais suscetíveis. Tem gente que conhece os seus próprios limites e diz, não, isso aqui para você é fácil, para mim não. Isso aqui, se eu me alimentar, entre aspas, isso aqui vai ser uma pedra de tropeço na minha vida espiritual. Então, eu vou me afastar disso. Eu tenho liberdade? Tenho. Mas eu sou pecadora. Eu não vou tentar a Deus, não. Eu não vou me colocar no caminho do pecado. Então, precisamos ser sábias na forma com a qual a gente vai lidar com a cultura. Mas não precisamos viver com medo, apavorada, porque o capeta vai possuir. Não precisa. Não precisa, porque isso é misticismo, minha gente. Isso é um sincretismo que vem de diversas religiões no mundo e vai influenciando, vai tirando o poder de Cristo em nossa vida. Quando a gente acha que alguns rituais culturais vai influenciar a nossa vida mais do que o sangue de Cristo faz por nós, nós estamos diminuindo o poder da cruz. Mas precisamos ser sensatas. Vocês perceberam que não tem um passo a passo, né? Não tem o faça isso. Não tem. Precisamos compreender quem nós somos, onde Deus nos colocou e interpretar o mundo, né? Conhecer o mundo. Intimidade, né, com o Senhor. A partir dessa intimidade, exatamente. E agora ao contrário, a gente influenciando o corpo de Cristo. O que é preciso compreender e ser, a pessoa botou até em letras maiúsculas, e ser, antes de fazer o discipulado na igreja local. O que precisamos, qual critério? Compreender e ser. Qual critério para fazermos o discipulado? Na igreja local. É difícil. Você precisa saber o básico, né, gente? Por isso que é tão bom nessas horas ter um pastor, né? Temos alguém que já nos discipulou. Porque a pessoa que já nos discipulou vai dizer, você está pronta. Você está pronta, né? Pode, né, passar adiante. Por isso que é muito bom, às vezes, a gente ter um recurso, por exemplo, um livro. A Bíblia basta, viu? A Bíblia basta. Mas, às vezes, quando é tanta coisa, né? Às vezes, a gente usufrui bastante de um livro que ajuda a mastigar mais a Bíblia e nos ajuda no passo a passo. Agora, um discipulado, ele requer que você, de fato, seja humilde o suficiente para aceitar quando você está errada no discipulado. Que você seja uma pessoa, aquilo que diz a palavra de Deus lá em Tito, né? Uma pessoa reverente, uma pessoa que sabe dominar a própria língua, uma pessoa que não é controlada por vícios, uma pessoa que sabe ensinar o que é bom. Então, se você não colocou sua casa em ordem, se você não é a pessoa conhecida por ser reverente, se você não sabe controlar a sua língua, como é que a pessoa...
Gente, especialmente controlar a sua língua. Imagina você estar discipulando alguém e você é uma grande fofoqueira. Eu não iria querer ser discipulada por uma fofoqueira. Vocês iriam querer? Não. Complicado, né? Então a pessoa precisa, mais do que nada, compreender que ela é pecadora e exercer esse domínio próprio. Exercer sabedoria, a sensatez, reverência, controlar a língua e tudo isso. E como é que a gente sabe que a gente está pronta? Estando em comunhão com as pessoas. Estando em comunhão com as pessoas. Geralmente, o que acontece? Nós somos conhecidas pelos nossos frutos e, naturalmente, Deus envia pessoas para discipularmos. A pessoa fala assim, eu vejo Cristo em você, por favor, me discipule. Eu vejo, eu admiro, né? Eu vejo você, os frutos de suas mãos, e eu quero, então, aprender a Cristo. Por favor, me ajude, me discipule. Muitas vezes é isso que acontece, que eu vejo acontecendo na igreja. São irmãs que precisam de discipulado e elas vão procurar quem guie. E como é que elas vão identificar? Pelo caráter, pelo exemplo, pelo modelo. Então, se você for uma pessoa que não tem nada disso, é muito difícil que alguém vá atrás de você e peça, por favor, me ensine a ser que nem você. Você não precisa, não. E, geralmente, quando nós queremos impor o nosso discipulado sobre outra pessoa, sem que a outra pessoa queira, a não ser que sejam nossos filhos, né? Nossos filhos, geralmente, é assim, né? Eles não querem. Mas aí o relacionamento... Aí o relacionamento é diferente, exatamente. Exatamente. De ouvir os pais, de andar nos caminhos que os pais ensinam. Mas quando somos nós que estamos querendo impor um discipulado na marra com a irmã na igreja, e a irmã não está demonstrando confiança, talvez isso seja o momento de você sondar o seu próprio coração. Talvez o pecado não está nela, talvez o pecado esteja em você. O exemplo que você está dando. E muito assim relacionado, continuando, na verdade, a pergunta, tem duas aqui que elas são uma complementa a outra nessa mesma perspectiva que você vem falando, Hendrika, que é como uma jovem deve proceder ao perceber que uma irmã, senhora, mais velha, está falhando em sua conduta. E aí, como essa mulher mais velha pode demonstrar humildade e receptividade ao conselho e exortação de uma mais jovem? Volta um pouco ao que a gente estava falando ontem à noite, né? Ao ensino que você trouxe ontem à noite. É difícil porque nós temos medo de desrespeitar, né? Até mesmo de não sermos aceitas na hora de confrontar. Mas a palavra de Deus diz que se um irmão pecar contra você, ou se nós encontramos um irmão em pecado, que caiu no pecado, nós temos o dever, como corpo de Cristo, de irmos lá e corrigir em amor, porque qual é o nosso objetivo maior? Provar que nós estamos certas, somos mais santas. É restauração daquela pessoa, reconciliação daquela pessoa. Então isso... E é a glória de Cristo, acima de tudo. É que para que o corpo funcione como Cristo fez para funcionar, para que ele seja honrado. Então, se tem uma irmã mais velha que está em pecado, como eu falei, não tem um passo a passo, mas tem um livro. Outro livro. Gente, se vocês não lerem nada disso, está tudo na Bíblia, viu? Está tudo na Bíblia. Então, não tem desculpa. Não tem dinheiro para comprar livro, mas vocês têm Bíblia, leia na Bíblia. Mas tem um livro chamado As Escolhas do Pacificador, ou O Pacificador, do autor Ken Sande, Kensande. E ele fala muito sobre resolução de conflito. E ele dá quatro passos. Eu falei que não tem passo a passo, né? Mas ele deu quatro coisas que nós precisamos lembrar. E a primeira coisa é a glória de Deus. Quando nós estamos para resolver um conflito, para confrontar alguém que está em pecado, para resolver uma situação, precisamos primeiro pensar como é que nessa situação eu vou glorificar a Deus. A Deus, não a mim mesma. Eu estou procurando a glória de Deus ou estou querendo mostrar que eu sou mais sábia do que a irmã? Primeiro isso, a glória de Deus acima de tudo.
Segundo, tira o cisco do seu próprio olho. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia e é o autor. Veja se o pecado não está em você, primeiro. Mesmo que seja uma amargurinha, a irmã pode estar errada, mas se você tiver já um rancor contra a irmã, isso vai prejudicar a tua visão. Como é que você vai... Não é o cisco do seu olho, não é a tábua do seu olho. É a trave, a trave. Primeiro é Deus e agora é o cisco. Rapaz, tá complicado. Eu sei. Como é que você vai conseguir exortar uma irmã se você está com a vista comprometida? Não tem como. Então, primeiro, seu coração está no lugar certo. Segundo, sua vista está destampada. Você já resolveu o pecado no teu coração? Você está abordando a irmã de uma perspectiva humilde, reverente, em paz? Você já perdoou se ela te ofendeu de alguma forma? Perdoe primeiro. E aí depois você vai restaurar gentilmente. Gentilmente restaure. Não é restauração na lata. Geralmente as irmãs mais velhas, geralmente não. Precisamos tratar com respeito, como se fossem nossas próprias mães. Paulo fala, acho que para Timóteo, que ele precisa tratar os mais velhos como se fosse o pai e as irmãs mais velhas como se fosse a própria mãe. E nós, irmãzinhas, também. Com muito respeito. Entendendo que há uma relação aí natural e ordem entre as coisas. Se a gente for lá de forma toda irreverente, né, usando linguajar de jovem, um monte de gíria, querendo mostrar que nossa geração, né? Eu sou milenial. Milenial tem muitos problemas, mas que a nossa geração milenial é melhor que a geração boomer. É complicado, é complicado. Então, seja reverente e respeitosa, como se você estivesse falando, como minha mãe falaria, com a rainha Elizabeth, né? Com a rainha da Inglaterra, ou a rainha da Holanda. Restaure gentilmente, com o propósito final, primeiro, a glória de Deus e a restauração da irmã. Então, ouça. Tiago fala que esteja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A minha mãe também fala. Minhas referências são essas, né? A Bíblia, a minha mãe e os livros. E meu pai também, viu? Meu pai não está para fora. É porque pai, todo mundo já ouviu, mas minha mãe, os conselhos dela são para mim. Ela fala que, Hendrika, você tem quantos ouvidos? Você tem 2 ouvidos e uma boca. Isso significa que você tem que ouvir o dobro do que você fala. Olha aí, a sabedoria de mãe. Ou seja, cala a boca, Hendrika. Eu preciso fazer isso mais, viu? Que eu estou falando muito. Mas o que isso significa? Que quando a gente vai confrontar, nós precisamos estar dispostas a ouvirmos e entendermos o que está por detrás daquilo. E entendermos o que está por detrás. A gente recentemente teve um acampamento não, um retiro. E teve uma irmã que se atrasou bastante. A gente tinha insistido tanto no horário. E a irmã atrasou, acho que meia hora, 40 minutos. E tinha muitas irmãs que estavam frustradas porque o ônibus atrasou, porque perderam parte da programação, enfim. E foram falar isso no grupo de WhatsApp e claramente a irmã que estava lá se ofendeu, ficou chateada e tal. E depois veio falar para mim, falou assim, eu estou me sentindo muito culpada, muito mal, eu não queria fazer isso, mas eu estou num estado emocional assim, o meu filho está dessa forma, eu perdi o emprego, isso e aquilo. Então a mente, o que acontece? Começa a ficar mais lenta, sobrecarregada. E as irmãs estavam chateadas porque perderam 30 minutos da programação. Então, o que faltou? Ouvir. Foi muito falar e pouco ouvir. E muitas vezes a gente resolve rapidamente um conflito simplesmente ouvindo. Resolveu, pronto. Às vezes não era pecado, às vezes não era nada. E quando é? Aí nós falamos a respeito, né? A gente faz o que Paulo fala de falar a verdade em amor, com mansidão. Às vezes não precisa nem ser diretamente na cara, né? Jesus chegou para a samaritana e falou, tu está indo a adultério, arrependa-se ou vá para o inferno. Não. Ele foi bem prolixo, né? Conversou, falou sobre aquilo, deixou que ela desviasse um pouco do assunto e falou isso, aquilo. De repente, ele chegou no cerne da questão. Ele foi muito sábio. Com as parábolas, então, né?
Ele poderia ter simplesmente falado na lata para os fariseus. Às vezes ele falava. Mas para muitos que estavam em pecado, ele usava o quê? Parábolas. Porque o ponto não é a gente entregar a verdade, né? Eu sou honesta, ponto final, né? Essa sou eu. Não arrependa-se, você é pecadora. Você precisa ser amorosa com suas palavras. Na hora que você vai falar, na forma com a qual você vai falar. E aí, então, usa essas palavras para tentar restaurar gentilmente a irmã mais velha em Cristo. E depois busque reconciliação. Né? Se foram duas partes que estão... Se são duas partes que estão ofendidas uma com a outra, busque restauração aí. Porque o ponto final é que a igreja ela funcione de forma para glorificar a Deus. E se tem uma parte que está dolorida e machucada e ofendida, se está sem paz, o corpo todo vai sofrer. O corpo todo vai sofrer. Então, nós temos o chamado de fazer isso, mesmo quando as irmãs são mais velhas. Agora, o contrário, eu não sou. Eu sou jovem. Então, o contrário, as irmãs mais velhas vão ter que falar, né? Como é que é aceitar? Eu vou falar de uma perspectiva de uma jovem, viu? Na verdade, o que eu posso fazer é pensar em perspectivas de quando os meus filhos me confrontam. Eu posso fazer isso. É difícil. Durante a pandemia, para não perder a cabeça e enlouquecer, eu coloquei esse versículo aí de Tiago na parede, né? Esteja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ser. Botei, colei na parede. Para as crianças, né? Porque estava todo mundo ficando irritado, todo mundo ficando irado um com o outro. Porque todo mundo enclausurado no mesmo espaço, né? Às vezes a gente precisa de um espelho em cada esquina. E a gente colou. Eu colei, inclusive, no espelho de casa. Aquele lá é... Um espelho no outro espelho. Eu coloquei o versículo lá em Mateus que diz: não acumuleis para vocês tesouros aqui na terra, mas no céu, né? Porque aqui na terra a traça corrói, o ladrão rouba e tudo mais. E eu coloquei, incluir aí, e criança atrapalha. Né? Que aqui... Porque o que estava acontecendo? Que eu estava ficando muito irritada, porque achava que meu tempo era precioso demais e as crianças, por não estarem na escola, estavam perdendo esse tempo. Coisa da cabeça de mãe, né? Enfim, foi passando-se o tempo e o versículo ficou lá. Aí teve um dia que eu perdi a cabeça, perdi as estribeiras. E meu filho veio para mim e falou assim: mãe, o versículo da raiva. A senhora precisa. Calma, mãe, respira. Foi um tapa na minha cara, porque eu sou mais velha, eu deveria saber mais. Foi um tapa na minha cara. E aí o que eu precisava entender? Que a verdade que ele estava falando não era da autoridade dele, era da autoridade de Deus. Eu estava ensinando para ele algo que não era da minha autoridade. Não era porque eu era boa, sábia, mas é porque Cristo havia dado isso para mim. Por isso que a gente pode e deve confrontar as pessoas, mesmo quando nós olhamos para o nosso próprio coração e vê, eu ainda não sou perfeita nisso. Você nunca vai ser perfeita nisso nessa terra. Isso, se nós ficássemos esperando sermos perfeitas em tudo, para então falarmos, não queremos falar nada. A autoridade não está na nossa perfeição. A autoridade está na palavra de Deus. Então, se tem uma jovem exortando você, não pense assim, ela é melhor do que eu, ela está me humilhando. Não. É Cristo que está falando contigo através da palavra. Então, como era o nome dele? Balaão teve que ouvir uma burra, né? Balaão teve que ouvir uma burra. Você não precisa ouvir uma burra, uma jumenta, não. Você precisa ouvir uma irmã em Cristo. É o mínimo, né? Não chama a irmã de burra, não, é jumenta. Mas se eu preciso ouvir a verdade de onde quer que venha. Reconheça a verdade de onde quer que venha. As perguntas? Tô bem. Tô meio eufórica. Tô bem. Sentada eu passo 2 horas. Né? Então tá ótimo. E, Rendrica, o que a mulher solteira deve cultivar antes de casar? Uma mulher solteira. Rapaz, você só manda pergunta. Isso aí deveria ter sido mandado para mim antes. Uma mulher solteira. Uma mulher solteira antes de casar. Gente, tantas coisas, mas a primeira coisa que a gente lembra é o que Cristo falou para Marta, né? É o que Maria escolheu. A boa porção. Precisa de nada mais.
Nada mais. Você não tem garantia de que você vai casar. Apesar de que eu perguntava para o meu pai, né, quando eu era solteira, pai, será que um dia eu vou casar? Aí meu pai, que é extremamente pragmático, para quem conhece o pastor Augusto Nicodemos pessoalmente, ele falou assim, estatisticamente você vai. Fugiu do problema, né? Estatisticamente, nossa, ok. Então a probabilidade é boa. Só que eu tinha um problema, que eu tinha prometido para mim mesma que eu não ia casar com pastor. Eu não casei. Eu casei com um seminarista. Isso aí, sim, fica mais claro. Depois ele se tornou pastor. Foi, né, Hendrick? A gente entende. Então, o que a gente precisa cultivar antes de casar, nós precisamos cultivar nosso relacionamento íntimo com Cristo. Precisamos estar satisfeitas em Cristo. Porque se nós estivermos esperando o casamento para nos saciar a fome, você vai usar o seu marido, você vai se tornar codependente, você vai ser miserável no teu casamento, porque o teu marido, te garanto, não será perfeito. Não será perfeito. Vai te frustrar muito e você vai frustrar ele também. Esteja plenamente satisfeito em Cristo, a ponto de que, se Deus quiser tirar teu marido de você, você estará em paz. Pense, por exemplo, na Elizabeth Elliot. Vocês conhecem a história de Elizabeth Elliot? Ela casada com um missionário, Jim Elliot, que foi lá para pregar aos indígenas, mal tocou no chão, foi morto. Ele e os outros jovens missionários. Jovem, ela tinha uma filha de 3 anos de idade. E o que ela fez? Passou por uns perrengues, por um momento de luto, com certeza, porque é uma tragédia assim, perder o marido no início de uma carreira missionária. E ela, então, satisfeita em Cristo, foi fazer o quê? Essa é uma história incrível dela. Ela voltou para a tribo que matou o marido, morou lá com a filha de 3 anos. Gente, eu não consigo nem pisar fora de casa, às vezes, com meus filhos, com medo de, né, eu preciso trazer isso, aquilo. Ela foi morar no meio do mato com a filha de 3 anos, com um povo que matou o marido, evangelizou, e o homem, o indígena que havia assassinado o marido dela, se arrependeu, se converteu e pediu perdão a ela. Estava satisfeita. Deus mandou o marido e tirou. Deus mandou um outro depois para ela e ele morreu de câncer. E depois mandou outro. Mandou outro? Foram 3, né? 3. Então, a história dela é de satisfação em Cristo. Se você estiver satisfeita... E burburinho, hein? Vocês depois conversam sobre Elizabeth Elliot. A história dela é maravilhosa. Estar satisfeita em Cristo, você pode enfrentar o que vier. Mesmo se for uma vida de solteirice ou uma vida de casamento, divórcio, e dificuldades, e viuvez. Tudo isso, o Senhor vai te sustentar. E uma vez casadas, como podemos, depois de casadas, ter relacionamento com os nossos pais? Eu acho que aqui é a questão de como se relacionar com os pais depois do casamento, né? Depois de casada. Como cortar o cordão umbilical? Talvez. Ou como não cortá-lo demais, não sei. Não, a palavra de Deus diz que uma vez sai de casa, forma uma nova família. Então tem que cortar o cordão umbilical, mas honrar pai e mãe, né? Fazer isso até o fim. O que não significa obedecer, né? Se sujeitar à autoridade dos pais. Então, quando nós nos casamos, a dinâmica da nossa família muda. Vocês sabem disso, né? Muda muito. E isso, às vezes, é mais uma atitude da parte dos pais. Eu acho que os pais aí têm um papel muito grande em ajudar os filhos a saírem de casa. Eles precisam ser aqueles que vão dar o pé na bunda, né? Cortar o cordão. Quando o bebê nasce, ele não corta o próprio cordão umbilical, né? Quem corta? No meu caso, foi meu marido que cortou. Todos, aí, ó. Ele não está aqui, mas ele teve o privilégio de fazer esse corte. Mas nós, como pais, precisamos ser os sábios, os mais velhos, estarmos prontos a dizer: até aqui vai a minha autoridade. Agora é com vocês. Meus pais, quando a gente casou, meu pai sentou eu e Ronaldo, e ele e minha mãe.
e na mesa e fomos conversar. E a primeira coisa que ele falou assim, ó, vocês a partir de agora são sua própria família. Eu e Dona Minka não vamos mais nos meter sem sermos convidados. Vocês se virem na questão financeira, na criação dos seus filhos, e se vocês quiserem nossa opinião, a gente vai dar. Mas se não quiserem, podem ficar tranquilos que a gente não vai ficar invadindo a privacidade e a autonomia de vocês, porque vocês são agora uma família. E ele disse que falou isso pra gente porque o sogro dele tinha feito isso com ele, meu avô, o pai da minha mãe. E isso, é claro que ao longo do percurso, sempre, às vezes tinha um pitaco ou outro e tudo mais, mas é normal, né? Normal. Mas nunca foi uma coisa de querer realmente invadir, exercer a vontade deles, a tal ponto que, às vezes, a gente tinha, no começo do casamento, um problema financeiro e ajudavam a gente financeiramente, mas nunca foi de uma forma assim, vocês vão usar esse dinheiro agora para fazer o que a gente quer, né? Porque, às vezes, a gente fica endividado e eles ficam cobrando, né? Agora, quem vai mandar na casa somos nós, porque nós estamos ajudando financeiramente. Não, não teve isso. Então, precisamos ajudar os nossos filhos, e das perspectivas dos pais, ajudar os nossos filhos a sair. Acabou. Filho é flecha, tá? Filho é flecha, não é espada. E nem bumerangue. Flecha tem que soltar. Soltou, foi-se embora. Acabou. Passou essa fase. Deus vai mandar outros filhos na fé para você cuidar. Outros problemas para você cuidar. Mas saiu de casa, acabou. Agora, da perspectiva de filhos. Como é que a gente pode fazer isso em relação aos nossos pais? Primeiramente, eu acho que às vezes para a esposa é mais fácil, né? Porque aí muda a autoridade. Aí não é mais a autoridade dos pais. Agora você responde ao seu marido. Ao seu próprio marido, não ao marido da sua mãe. Ao seu próprio marido. Você tem uma autoridade aí acima. E o que eu tenho percebido muitas vezes é que muitos problemas vêm quando o marido tem um apego muito grande à mãe. Tem um apego muito grande à mãe. E isso geralmente vem com a mãe que depositou sua identidade no seu filho e não quer largar, não quer abrir mão do filho. Aí a nora vira uma inimiga, tá competindo, tá roubando meu filho de mim. E o filho não quer largar a mãe porque precisa aprender que a responsabilidade dele agora é cuidar da esposa e dos filhos. Então, isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar na nossa mente. Nós somos uma unidade agora, somos uma carne com o nosso marido, nós somos responsáveis. Isso é assustador, viu, gente? De repente descobrir que as compras são muito mais caras do que a gente imaginava, que não é abrir mais só a geladeira da mãe e achar lá o danoninho. Não, agora você tem que pagar pela energia, você tem que lavar a própria roupa, a roupa não se lava, a casa não se arruma, os filhos não se criam, você precisa se tornar responsável. Mas isso nós podemos fazer com a ajuda dos pais, sim, com a ajuda dos pais, mas não na dependência dos pais. Crescer. Na dependência do Senhor. Exatamente. Ok, Hendrika, a gente agradece imensamente. E mais uma vez, não para nossa surpresa, você foi assim, ó, no ponto, né? Falou que a gente precisava ouvir. Muito obrigada por nos ajudar em mais esse momento, porque, como a própria palavra diz, e você falou também aqui pra gente, não é só a gente ouvir, né? Não é só olhar no espelho, né? É olhar no espelho, ver o que está errado e pedir a Deus misericórdia, né? Para que Ele nos permita mudar no que precisa ser mudado, né, Hendrika? Muito obrigada. A gente